Bom, e o que são os algoritmos do Google? Então, esses robôs, eles são algoritmos, tá? O Google trabalha com vários algoritmos, certo? Eles construíram vários algoritmos que organizam todo esse emaranhado de links por relevância, certo? Então, ele começa a meio que colocar os sites em um ranking, né? Por exemplo, se eu pesquisar por um termo tipo como fazer pipoca, esse algoritmo do Google, um dos principais algoritmos é o Panda, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o Panda. O Google possui outros códigos, tá? Outros algoritmos, mas eu vou citar o Panda aqui porque é relevante para isso que eu vou explicar para você, que é o algoritmo do Google para classificação de sites com base no seu conteúdo. A cada atualização, o Google pretende diminuir o ranqueamento de sites que têm pouco conteúdo ou de baixa qualidade para colocar no topo aqueles sites que são mais relevantes para o usuário. E eu coloquei uma notazinha aqui embaixo, que vale a pena eu falar para você. O Google atualiza cerca de 600 vezes por ano os seus algoritmos. Então eles estão sempre mudando, eles estão sempre modificando alguma coisa, ajustando alguma coisa. É possível que nesse momento em que eu esteja falando para você, explicando aqui sobre esse algoritmo, eles já estejam mudando ele e ele já esteja um pouco diferente, tá? Isso porque eles estão sempre adequando aí, tentando melhorar esse algoritmo. E por quê? Por que isso? Porque o Google trabalha, vamos dizer assim, para favorecer a pessoa que faz uma busca, né? Como eu citei para você, como fazer pipoca. O Google vai me dar o site mais relevante, que tenha o conteúdo mais relevante para mim sobre como fazer pipoca. O conteúdo mais acessado por várias outras pessoas. O conteúdo, vamos imaginar que esse site em específico que apareceu na primeira resposta lá do Google, ele tenha vários outros sites apontando para ele, referenciando ele como um site muito bom. Ele tenha muitos conteúdos falando sobre pipoca, certo? E isso vai transformar aquele site em uma autoridade. Os artigos desse site também, eles têm muito conteúdo, eles têm uma linguagem agradável, né? Porque a inteligência artificial do Google analisa isso também, esses algoritmos analisam isso também. Então não adianta eu simplesmente escrever um texto ali, como fazer pipoca, e começar a repetir várias vezes a palavra pipoca, 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 achando que por eu fazer isso, né, encher o meu texto de como fazer pipoca, esse site vai responder aí como o primeiro ali na minha busca de como fazer pipoca. Então o algoritmo do Google, ele vai considerar a relevância do site, tá? É um algoritmo de relevância, ele vai me dar, segundo vários fatores aí que a gente vai explicar mais à frente, a melhor resposta, o melhor resultado. E o Google atualiza cerca de 600 vezes por ano os seus algoritmos. Então isso você precisa entender. SEO, as técnicas de SEO, as práticas de SEO, elas estão em constante modificação. Por ano são lançados centenas de livros sobre SEO e você tem que estar atualizado. É claro que a parte grosseira, ou vamos dizer assim, a parte principal, a base do nosso conhecimento sobre SEO, ela dificilmente vai mudar, né? Mas muitas coisas assim substancialmente, vamos dizer assim, importantes, elas acabam mudando. Eu vou citar algumas ainda aqui nessa aula, tá? Então, você precisa entender que o Google, por exemplo, é um site de busca, que a estrutura que ele usa para captar novos sites, para indexar novos sites, são robôs, né? São bots, é uma espécie de inteligência de máquina que vai percorrendo a internet e que vai armazenando tudo isso em um banco de dados, um grande banco de dados, né? E que ele tem um algoritmo de relevância, como o Panda, por exemplo, que classifica os sites e diz: esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui serve para o que a pessoa está buscando, esse aqui não serve, ou esse aqui é mais importante, esse aqui está melhor avaliado, melhor ranqueado, e ele vai te dar esse resultado, aí vai entregar esse resultado para a pessoa que está buscando. Então, isso é bom para o usuário, porque o usuário vai ter sempre o melhor resultado, e é isso que o Google quer que o usuário tenha, porque, afinal de contas, o Google é um site de buscas, né? E ele quer que as pessoas
usem. Ele é um grande site, o maior site de buscas hoje da internet, exatamente por entregar os melhores resultados. Eu já usei vários outros buscadores, eu tenho certeza que você já usou também, e que você pesquisa as coisas e não encontra. E quando você pesquisa no Google, você encontra exatamente aquilo que você estava procurando, né? Então é exatamente por isso, porque o algoritmo de relevância do Google ele é muito bom e está sempre em atualização, tá? Bom, como o Google classifica os sites? Isso a gente precisa entender também, né? Eu já falei meio que um pouco sobre isso, falei um pouco sobre o Panda, né? Sobre esse algoritmo, mas vamos entender aqui de maneira meio grosseira ainda, porque isso aqui é apenas uma aula introdutória, como é que ele faz essa classificação. Depois que ele encontra o site, depois que ele armazena no banco de dados, que ele vai classificar o que o site, o que ele considera, o que esse algoritmo de relevância considera. Bom, ele considera o conteúdo de qualidade. Então tem que ter um conteúdo de qualidade. Não pode ser só um textinho ali, uma coisinha escrita de qualquer forma, de qualquer maneira, certo? Eu tenho que lembrar para você que o algoritmo do Google está ficando cada vez mais inteligente. Então não adianta pegar aqueles textos automáticos ali, um texto sem vida, sem graça, e colocar ali e repetir várias vezes a palavra-chave, porque não vai funcionar, certo? Você muito provavelmente vai ser jogado lá para trás, vai ser considerado como algo irrelevante. Porque, como eu falei, a inteligência artificial do Google, ela analisa o que é, vamos dizer assim, mais interessante, mais empolgante para o ser humano. Então, um texto morto também, ele não vai surtir tanto efeito não, tá? Só para preencher, só para ser ranqueado, só para aparecer nas buscas, muito provavelmente não vai funcionar. Então, ele considera o conteúdo de qualidade, tem que ter qualidade. Ele considera a quantidade de links externos de qualidade, certo? Então, quantos links externos em outros sites estão apontando para aquela sua página? Estão dizendo que aquela página ali é uma página boa ensinando a fazer pipoca, por exemplo, como eu citei, né? Então, quanto mais links você tiver em outros sites, em outros locais, apontando para a sua página, para o seu site, melhor para você aparecer nos primeiros lugares do Google, né? Já começou a ficar um pouco difícil, então, né, aparecer na primeira página do Google. E agora você está entendendo por que trabalhar a parte de SEO é tão importante assim para o seu site, né? Se você tiver simplesmente um site e não estiver entendendo ainda que precisa trabalhar a parte de SEO, muito provavelmente você vai se frustrar e esse seu site vai passar 5, 6 anos na internet e ele não vai te render nada, tá? E não somente você tem que ter uma grande quantidade de links, né, apontando para o seu site, de outros sites linkando para o seu site, mas esses sites também precisam ser sites de qualidade. Porque assim eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar um site e criar também, vamos supor, pagar uma hospedagem e criar 40 sites para linkar para o meu site. Na realidade, se você fizer isso, você vai ser punido pelo Google e o seu site vai aparecer lá 1 milhão, na página 1 milhão, na página 40 mil e por aí vai. E ninguém nunca vai achar. Então nunca faça isso, tá? Porque isso é critério de punição, certo? Então esses links que apontam para o seu site, eles precisam ser links de qualidade. E que links, o que é que são links de qualidade? Vou citar um exemplo aqui para você. O site do G1, por exemplo, da Globo, é um grande site de grande porte que muitas pessoas, milhares e milhares e milhares, eu acho que milhões de pessoas acessam diariamente, né? Então, se você conseguir um link ali apontando para o seu site, muito provavelmente você vai subir muitos pontos no ranking ali e vai aparecer muitas páginas à frente de muita gente, certo? Por quê? Porque os robôs do Google vão ler ali o seu link ali e eles vão dizer, opa, esse site aqui que é grande está apontando para esse site aqui que é pequeno. Aí se eles acham outros links em outros sites relevantes, eles vão olhar e vão dizer, nossa, esses outros sites, eu estou falando aqui como se eles fossem humanos, né?
eles vão dizer, esses outros sites estão apontando para esse site também. Eles vão dizer, esse site é muito bom, esse site deve ser bom, porque ele está muito bem referenciado. Muitos sites grandes e bem visitados estão apontando para ele. E eles vão dizer, então esse site aqui é o cara, esse site aqui é uma referência sobre como fazer pipoca. Então é esse site aqui que eu vou retornar quando uma pessoa estiver buscando como fazer pipoca. Esse é um fator, né? E vamos dizer que seja sobre roupa, sobre sapato, né, sobre produtos de e-commerce e tudo mais. Então, você vai entender isso, como isso funciona nas próximas aulas, tá? Eu vou explicar isso direitinho para você. O que mais que ele precisa ter? O seu site precisa ter, o Google vai entender isso. Ele precisa ter as palavras-chave, obviamente, né? Então, ou seja, se eu pesquisar por como fazer pipoca, e eu tiver um site ali que fale sobre como vender carros, esse site nunca vai responder em uma busca como essa. Porque já pensou a pessoa digitar como fazer pipoca e aparecer ali um site de carros? Seria um absurdo, né? A pessoa muito provavelmente iria dizer, esse buscador aqui não presta, eu vou mudar de buscador. Então, o seu site precisa ter a palavra-chave buscada, certo? Você precisa ter essa palavra-chave no seu título, no seu texto, você precisa estar falando sobre isso, certo? E ele precisa ter a quantidade certa de palavras-chave. Isso aqui é um ponto um pouco polêmico hoje, porque antigamente, quando você ia fazer SEO, eu trabalhava há 10 anos com SEO. Há 10 anos atrás eu fiz um site, meu primeiro site, 10, 11 anos atrás, joguei o site na internet e quando eu fui pesquisar no Google eu não encontrei meu site. E foi aí que eu comecei a pesquisar por que eu não tinha encontrado meu site e foi a primeira vez que eu fui apresentado ao SEO. Você não encontrou seu site porque você não trabalhou ainda o SEO do seu site. Naquela época ali a nossa prática era entupir o site de palavras-chave. Se a gente queria um site sobre vender sapatos, a gente colocava ali as keywords da página, vender sapato, sapato barato, sapato amarelo, sapato marrom, sapato feminino, sapato masculino, enfim. Você enchia ali o seu texto, ali, as suas tags ali de sapatos, as keywords ali da página de sapatos, e você tinha um resultado bom. Naquela época você tinha um resultado bom. Hoje não existe mais isso, tá? Hoje, se você fizer isso, encher o seu texto mesmo, ou a parte do código do seu texto de palavra-chave, o que vai acontecer é que você vai ser punido também, e você o Google vai considerar isso como spam, que você está fazendo spam, tá? Então não faça isso, certo? Talvez você encontre alguns textos aí, alguns vídeos falando sobre fazer isso, indicando você fazer isso, mas não faça isso, tá? Ao invés disso, coloque no máximo 8 vezes, 10 vezes, no máximo, acho que umas 8 tá bom a palavra-chave, certo? E outra coisa também, mude essa palavra-chave para termos semelhantes, tá? Para palavras que queiram dizer a mesma coisa, certo? Porque assim você consegue ranquear melhor. E a gente vai ver isso também mais para frente, certo? Mas o importante é você entender que o Google considera esse critério, né, de quantidade de palavras-chave. Não pode ser poucas palavras-chave, mas também não pode ser muitas palavras-chave, porque senão vai se tornar spam. A gente vê isso mais à frente, tá? Bom, outra coisa também que ele considera é a legibilidade e erros. Então, se você tem uma página com uma legibilidade ruim, né, e vários erros, muito provavelmente ela nunca vai ranquear bem. Então, erros gramaticais, certo? Eles contam também. E de difícil legibilidade, ou seja, você não tem um título organizadinho, você não tem subtítulos, você não tem tópicos, subtópicos, ou seja, a pessoa que está lendo o seu texto, ela vai entrar lá e vai ver aquela coisa corrida, aquela coisa bagunçada. Então, existe uma maneira da gente escrever para a internet e a gente vai ver isso no módulo de conteúdo, certo? Então, você precisa entender que você precisa ter uma página com uma boa legibilidade e sem erros, tá? No caso aqui, legibilidade e erros são os critérios aqui que ele avalia. Outra coisa é links internos de qualidade.
Então você precisa também ter links internos, que são, por exemplo, você escreve um artigo no seu blog ou no seu site e você coloca um link interno para um outro artigo que complementa aquele artigo que você escreveu. E aquele artigo que complementa não pode ser só um textozinho de umas 200 palavras, 300 palavras. Tem que ser um outro artigo também de grande porte, um outro artigo também bem organizado, bem feito, bem construído, porque assim você vai ter um certo respaldo aí no algoritmo do Google, certo? Então já estou explicando meio que para você como é que funciona a parte de SEO, né? O que é SEO? Isso que eu estou falando para você é, na verdade, SEO, tá? Você vai precisar de imagens otimizadas, que é uma coisa que a gente vai ver também mais para frente, né? Ah, mas você acabou de dizer há alguns minutos atrás que o Google não indexava imagens, o Google não lia imagens. Sim, ele não lê imagens, mas o Google Imagens indexa as suas imagens, tá? E a gente vai ver isso mais na frente. E as suas imagens precisam ter determinados atributos, certo? E elas precisam ter legendas e alguns outros detalhezinhos que ajudam bastante aí para que você possa ter um bom ranqueamento e possa ter muitos visitantes no seu site, tá? Então, ele considera esse critério aqui de imagens otimizadas, não é só colocar as imagens lá.